eu sou a doutora Thaís, eu sou neurologista da equipe da NeuroSapiens. Esse vídeo vai ser direcionado aos pacientes, às pessoas que sofrem de dores de cabeça. Cefaleia é o nome técnico que significa dor de cabeça. A cefaleia é a queixa mais frequente no nosso consultório de neurologia. E atendendo esses pacientes, com a nossa experiência, a gente percebe que existem algumas situações, algumas angústias em comum. Primeiro, a preocupação de que essa dor signifique alguma doença mais grave. Segundo, a angústia de quanto que essa dor de cabeça tem impactado na qualidade de vida desse paciente. Então, o paciente tem prejuízo no trabalho, nos estudos, nas atividades de lazer, por conta da intensidade e da frequência da dor. Esse tipo de paciente acaba fazendo uso frequente de medicações para dor que são vendidas livremente na farmácia. Esse uso frequente não vai resolver o problema e, muito pelo contrário, às vezes traz outros problemas. E esses pacientes acabam fazendo esses usos de medicações sem procurar um tratamento adequado por muito tempo. E a terceira situação frequente é quando vem paciente que já procurou diversos médicos, diversos tratamentos e vem muito frustrado com tratamentos anteriores, com a sensação de que a sua dor de cabeça não tem jeito. Bom, então eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas situações. Primeiro, com relação à preocupação de que a dor de cabeça, a cefaleia, pode significar alguma doença. Realmente essa é a primeira preocupação numa primeira consulta. Então a gente sempre vai tentar diferenciar se essa cefaleia é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária. E o que isso significa? A cefaleia secundária é quando existe uma doença que manifesta como sintoma a dor de cabeça. Então aqui você vai fazer exames complementares para investigar, pode ser desde doenças graves, como tumores, aneurismas, pode ser alguma alteração na articulação temporomandibular, alguma alteração oftalmológica, enfim, existem várias possibilidades diagnósticas, por isso precisa ser feita uma investigação detalhada. Mas muitos pacientes, a maioria, 90% dos casos, trata-se de uma cefaleia primária, ou seja, não existe nenhuma alteração estrutural que justifique essa dor. A alteração é na modulação, na via sensitiva, na modulação da dor. E nesse grupo, é um grupo de doenças que são as cefaleias primárias. Existem várias possibilidades diagnósticas. Uma dessas possibilidades é a enxaqueca, mas ela não é a única. Existem outras cefaleias primárias. E como eu falei, nesse grupo de doenças, os exames complementares são normais. Então não existe nenhum exame que vai me dizer qual é a cefaleia primária do meu paciente. Aqui o nosso diagnóstico vem com uma entrevista médica detalhada e um exame físico. Então, na nossa entrevista, a gente vai buscar as características da dor. Então, por exemplo, eu vou falar algumas das características principais, para que vocês já comecem a perceber as características da sua dor e levem uma informação detalhada para o médico. Então, por exemplo, a localização. Para nós faz diferença se é uma localização unilateral ou bilateral, se é mais na região anterior ou mais na região posterior da cabeça. A duração da dor, existem dores que duram segundos, poucos minutos, horas ou até mesmo dias. Essas dores mais curtas, de segundos ou poucos minutos, elas podem recorrer ao longo do dia. Então, ela acontece em ataques. O número de ataques que acontece no período de 24 horas também é importante para o nosso diagnóstico. Outra característica importante é o tipo da dor. Então, se há uma sensação de choque, uma sensação de queimação, um peso ou uma sensação de pulsação latejante, também é outra característica importante. Bom, outra coisa que a gente tem que tentar identificar são os sintomas que vêm junto com a dor. Então, por exemplo, se na hora da sua dor existe alguma alteração no seu rosto, se a pálpebra fica mais caída, se tem o olho vermelho, lacrimejamento, congestão nasal, se durante a dor você fica mais sensível à luz, o que nós chamamos de fotofobia, ou ao barulho, fonofobia, se tem náusea ou até mesmo vômitos associados. Como que fica o comportamento durante a dor? Se fica mais inquieto, agitado, não consegue ficar parado, ou se prefere ficar quieto num quarto escuro, deitado, sentado.
Então, todas essas características, entre outras, né, eu falei só algumas, as principais, a gente vai juntando as informações para classificar o paciente em alguma das cefaleias primárias. E essa avaliação é muito importante, esse diagnóstico correto é muito importante, porque dentre os grupos das cefaleias primárias, o tratamento entre um e outro pode ser completamente diferente. E agora falando sobre tratamento, como eu falei, existem as medicações do momento da dor, né, que são geralmente essas medicações vendidas livremente na farmácia, que são um tratamento agudo, que é para melhorar a dor naquele momento. Mas a base do tratamento mesmo a gente classifica como o tratamento preventivo, que são medicações que vão fazer uma neuromodulação química na sua dor. Então, existem medicações que são de uso contínuo, que você vai usar todos os dias, e o objetivo dela é diminuir a frequência e a intensidade de dor. Nesse grupo de tratamento, existem várias possibilidades e muitas classes de medicações. Muitas vezes essas classes de medicações não são específicas para enxaqueca. Então, existem medicações anticonvulsivantes, existem medicações antidepressivas, existe beta-bloqueador, enfim, existem várias classes de medicações que não são específicas para dor de cabeça, mas que a gente sabe que existe uma eficácia comprovada no tratamento preventivo das cefaleias primárias. Mas hoje já existe também uma nova classe, né, que veio esse ano para o Brasil, que é os anticorpos anti-CGRP. Esses sim são específicos, por exemplo, para a enxaqueca. Então, ele vai atuar numa das moléculas que ativa a cascata da via de dor. Mas, de qualquer forma, não existe o melhor tratamento. O tratamento é muito individualizado, vai depender de outras comorbidades, vai depender também de outras coisas que incomodam o paciente, por exemplo, a qualidade do sono, a ansiedade, depressão, a mudança de estilo de vida. Então, é um conjunto de tratamento, não é apenas uma medicação. E existe o tratamento também não farmacológico, que é muito importante, atividade física, meditação, né, a redução do nível de estresse. Então, outras medidas que também são muito importantes para um tratamento eficaz. Bom, essa foi só uma primeira conversa sobre dor de cabeça, né? Espero que tenha ajudado a observar melhor as características da dor e a procurar também um alerta para procurar um tratamento adequado. Qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição. Muito obrigada!